Já tá gravando? Aqui. Agora começou a gravar. Bom, então, pessoal, agora, né, oficialmente, boa tarde a todo mundo. A gente vai continuar a parte de inequações, só que agora a gente vai fazer um tópico específico de inequações, que são as inequações produto e quociente. Vamos lá. Bom, nesse tópico a gente vai estudar, né, como resolver inequações na forma x menor que zero, ou p de x menor ou igual a zero, p de x maior que zero, ou p de x maior ou igual a zero, onde p de x é o produto de expressões do primeiro ou segundo grau. Então, a gente chama de p de x o produto, onde a gente tem o quê? Equações de primeiro ou segundo grau, o produto entre elas. E a gente também vai estudar quando isso acontece na forma de um quociente. Então, a gente tem um q de x, a gente tem uma função dividida pela outra, e a gente vai resolver inequações desse tipo, onde a gente tem funções divididas uma pela outra, e dessa mesma forma, menor que zero, menor ou igual a zero, maior que zero, ou maior ou igual a zero. Admitindo a galera ainda aqui. Lembrando que, quando a gente vai ver as estratégias para resolver inequações desse tipo, a gente só tem que ter cuidado. Quando a gente tiver um quociente, lembrar sempre que no denominador, né, de uma fração, eu não posso ter o meu denominador igual a zero, porque não existe, né, numa divisão, um número sendo dividido por zero. Então, sempre que a gente for fazer a análise do sinal, a gente tem que tomar cuidado aqui com as raízes das minhas funções, ou da minha função que está no denominador, porque no ponto onde essa minha função for zero, não pode fazer parte do meu conjunto de solução. Porque se eu tiver zero no meu denominador, essa divisão não existe. Acho que conforme a gente for vendo os exemplos, vai ficar um pouco mais claro. Mas, de maneira geral, a estratégia para a gente resolver o produto ou o quociente de funções é sempre a gente encontrar as raízes das minhas funções envolvidas, fazer o estudo do sinal para cada função e depois a gente montar o nosso conjunto de solução. Ok? Bom, vamos fazer aqui juntos o primeiro exemplo. A gente tem aqui, ele pede para a gente resolver essa inequação no conjunto dos reais, ok? E é uma inequação formada por x2 menos 5x mais 6 multiplicados por menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Isso tudo deve ser maior ou igual a zero. Bom, então, como eu disse no slide anterior, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as nossas raízes. O bom é que aqui, ó, tá a aula 12, inequações de segundo grau. Na verdade, inequações produto quociente, né? Esse tópico aqui tá errado. E, então, o que a gente pode fazer? A gente consegue enxergar, né? Espero que vocês consigam enxergar, que a gente tem aqui a multiplicação de duas funções de segundo grau. Então, eu posso chamar esse meu primeiro parênteses aqui como uma função A, que é x2 menos 5x mais c, e o meu segundo parênteses eu posso chamar como uma função B, que é menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, eu posso separar esse produto como um produto de duas funções. Ok? E aí eu preciso encontrar as raízes de cada uma dessas funções. Então, aqui eu fiz por soma e produto, podia fazer por Bhaskara também, quem quiser fazer por Bhaskara, né, depois que estiver estudando, tem que dar o mesmo resultado. Então, a soma, ela é o quê? Menos B sobre A. Então, vai ser 5, ok? Menos 5 com menos fica 5, dividido por 1, que meu A é 1, dá 5. E o meu produto é C sobre A, que é o quê? 6 dividido por A, que é 1, então 6 sobre 1. Então, eu preciso achar o quê? Dois números que somados deem 5 e multiplicados deem 6. Qual que são? Quais são as raízes dessa minha função aí? Exatamente. Eu vou responder o 2 e 3. Então, as raízes dessa minha função, 2 e 3. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a minha função B. Ok? Então, a gente precisa encontrar as raízes da minha função B, que a minha função é o quê? Menos x ao quadrado mais 2x mais 6. Bom, de novo, fazendo por soma e produto, né? É menos B sobre A. Então, eu preciso achar dois números que somados deem 2, ok? Lembrando que aqui, né?
fica menos 2, menos 1. E dois números que o produto seja igual a C sobre A. Então, 6 sobre menos 1, menos 6. Então, agora são dois números que somados deem 2 e multiplicados deem menos 6. Quais que são esses números? Ih, esse produto aqui tá errado, né? Tem alguma coisa errada. É uma coisa errada aqui no chat. Ah, já sei. Olha o erro aqui. Aqui é menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Ó, tá todo mundo... Ó, percebendo aí? Tá todo mundo prestando muita atenção. Aqui é mais 3. Então, aqui o meu produto tem que ser menos 3. Opa. Tá. O meu produto aqui é menos 3. Agora faz mais sentido, né? Eu ter dois números que multiplicados deem 2 e... Desculpa, que somados deem 2 e multiplicados deem menos 3. Então, menos 1 e 3. O segundo passo é a gente fazer a análise do sinal dessas duas funções. Porque o que a gente quer? Ela está pedindo, a nossa questão ela quer saber para quais valores que essa multiplicação é maior ou igual a zero. Então, a gente vai fazer a análise para saber para quais valores isso aqui é maior ou igual a zero, isso aqui é maior ou igual a zero, e o resultado da multiplicação entre eles. Então, vamos por partes. Então, com a primeira função, ela é uma função de segundo grau, então ela é caracterizada por uma parábola, ok? Ela tem como coeficiente positivo, né? Então é maior do que zero. Então ela tem essa concavidade voltada para cima. As raízes é 2 e 3, 2 e 3, ok? Então, se a gente vem fazendo a análise do sinal dessa minha função, o que acontece? Ela vem o quê? Positiva. Quando ela chega na primeira raiz, que é 2, ela o quê? Vale 0. Aí ela vai o quê? Cruzar o meu eixo x, então ela vai ficar negativa, até ela chegar na segunda raiz, que é 3, onde ela vale 0. E de novo, aí ela cruza novamente o meu eixo x e ela volta a valer positivo. Então ela é positiva para valores menores do que 2. Ela é 0, a minha função vale 0 em 2. Entre 2 e 3, ela é negativa. Em 3, ela de novo vale 0. E depois, em valores maiores do que 3, ela vale... ela é positiva. Ok? Agora eu quero que vocês me ajudem a fazer a segunda. A segunda é uma função do tipo menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Ela é o quê? Como que é essa figura? Qual que é a forma geométrica dela? Ela é uma reta? Ela é o quê? Ela é uma parábola. Muito bem. Então, ela é uma parábola. Ok, vou desenhar aqui o meu x. E ela tem a concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo, por quê? Porque o meu A aqui é negativo. Então, ela vai ficar alguma coisa assim. Tá perfeito. Quais que são... Como que a gente posiciona as nossas raízes aqui? Essa raiz aqui, da esquerda, ela é qual? Menos 1. Muito bem. Opa. Daqui a pouco vai aparecer o desenho que vai ficar melhor. E a raiz da direita, então, é 3. Fazendo análise do sinal. Aqui, antes de menos 1, a minha função, ela é positiva ou ela é negativa? Aqui, ó, nesse trechinho aqui que eu estou fazendo o cursor. Negativa, porque ela está o quê? Abaixo do meu eixo x, ok? Entre 1 e 3, a minha função está o quê? Acima do meu eixo x. No menos 1, a minha função vale 0. Então, gente,
É uma dica. Sempre que a minha função valer zero, o próximo ponto a seguir é um ponto de mudança de sinal, ok? Porque ela tinha um sinal, passou no zero, significa que ela cruzou ali o meu eixo X, e aí ela vai mudar de sinal. Sempre que tiver que a minha função cruzar o meu eixo X, ela está mudando de sinal. Então, se aqui era negativa, cruzei o meu eixo X, porque ela vale zero, aqui ela só pode ser positiva. Muito bem. E aí, de novo, ela vai valer zero no 3, e aí aqui ela novamente vai ser negativa. Ok? Deixa eu ver, eu vou apagar aqui. Esse meu desenho aqui, perfeito. Quero saber se todo mundo conseguiu entender essa parte da análise dos sinais dessas duas funções. Aqui da gente desenhando as funções. Mas alguém ficou com dúvida. Vou considerar. Eu estou meio perdido, não sei se é porque eu cheguei uns minutos depois. Ok. Só recapitulando, a aula de hoje a gente vai estudar inequações, mas inequações produto e quociente, que é o quê? É quando a gente tem duas funções, né? Duas ou mais funções, e elas estão sendo representadas. Na verdade, quando a gente tem inequações do tipo que a gente tem duas ou mais funções multiplicadas entre si ou divididas entre si. E a gente precisa dar esse resultado. Tá vendo? Aqui, esse aqui é uma inequação, porque a gente tem o quê? Uma desigualdade. Só que ela é uma inequação um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver antes, porque antes a gente via só uma função, ok? E aí a gente tinha que analisar o sinal dessa única função. Agora a gente tem que analisar o sinal de um produto de duas funções. E a estratégia para a gente resolver problemas desse tipo é o quê? É a gente fazer o que a gente fazia antes quando a gente tinha uma função só, que era resolver essa inequação e fazer o estudo do sinal, né? Ver onde essa função ela era negativa, zero e positiva. Só que agora a gente precisa também depois analisar o resultado desse produto. E aí os passos para a gente resolver problemas desse tipo é o quê? A gente separa em funções que a gente consiga resolver. Então, aqui, eu poderia fazer essa distributiva aqui? Poderia. Mas eu ia cair o quê? Numa equação de grau 4, que a gente não sabe resolver. Então, é sempre melhor a gente trabalhar com funções que a gente saiba resolver para encontrar as raízes. Então, por isso que a gente deixa aqui uma função de segundo grau, uma outra função de segundo grau. A gente separa essas funções, faz a análise do sinal para cada função. E aí, agora, o próximo passo, que é o terceiro passo, é a gente fazer o nosso quadro de sinais ou varal, que é onde a gente vai juntar todas essas duas informações, essas informações para cada função, e vamos descobrir quanto que vale esse produto, o sinal desse produto. Então, aqui eu só trouxe de volta as duas funções aqui, esse menos saiu um pouquinho desconfigurado, que era aqui, né? Opa, ficou pior ainda. A emenda saiu pior do que... Isso daqui. Então, quando a gente vai montar o nosso quadro, é uma pena que ele já está assim completo, mas vamos lá. A gente faz assim, tem diversas formas de fazer isso aqui, eu acho que, de repente, quem já viu isso pode ter aprendido um pouquinho diferente. Mas a ideia é que cada linha seja uma das nossas funções. Então, nessa primeira linha, eu estou analisando a minha função A, na segunda linha, eu estou analisando a minha função B, e a minha última linha é o produto, ou seja, A vezes B, ok? Aqui, a gente faz linhas verticais e a gente posiciona as nossas raízes. Então, é como se a gente estivesse olhando aqui mesmo, fosse a representação aqui do meu eixo X, ok? E aí eu posiciono aqui as minhas três raízes. Nesse caso aqui, eu tenho duas funções, mas eu tenho duas raízes que são iguais. Então, eu tenho menos 1, 2 e 3. E aí eu vou posicionando sempre a menor raiz do lado esquerdo, ok? Então, eu posiciono aqui menos 1, 2 e 3. Tá legal? E agora eu vou escrevendo aqui no meu quadro, só transcrevendo isso aqui que eu fiz
para cá. A minha função 1, em valores menores do que menos 1, ou seja, na verdade, em valores menores do que 2, ela é positiva. Então, qualquer valor antes de 2, ela vai ser positiva. Então, positiva, positiva. Em 2, ela vale 0. Então, eu marquei aqui uma bolinha que ela vale 0 aqui em 2. Em valores entre 2 e 3, ela é negativa. E, por fim, em valores maiores do que 3, ela é positiva. A minha função B, ela é o quê? Valores menores do que menos 1, ela é negativa. Ela vale 0 e menos 1. Entre menos 1 e 3, ela é positiva, então ela é positiva aqui e positiva aqui. Ela vale 0 em 3, porque é uma raiz, então aqui ela vale 0. E depois de 3, ela é negativa. Agora a gente vai completar, vai fazer o estudo de sinal para quê? Para justamente a multiplicação A vezes B. Então vamos lá, se eu estou multiplicando um número positivo com um número qualquer negativo, o meu resultado vai ser o quê? Negativo. Pela regra dos sinais, né? Se eu multiplico dois números com sinais diferentes, o meu sinal resultante vai ser um sinal negativo. Em menos 1, A tem um valor que é diferente de 0, mas B vale 0. Então, independente do valor de A, quando eu multiplicar A por B, essa minha multiplicação vai ser 0. Então, em menos 1, essa multiplicação dá 0, porque como B vale 0, então, independente do valor de A, que mesmo que seja diferente de 0, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, eu marquei aqui que essa multiplicação ela dá 0 em menos 1. Sempre que a gente tiver uma multiplicação, nas nossas raízes, ok? Ela vai dar 0. Porque mesmo que a outra função ela tenha um valor naquele ponto, mas se uma das funções for 0, então quando a gente multiplicar qualquer coisa por 0, ele vai ser 0. Entre menos 1 e 2, A é positivo, B é positivo, então o meu produto também é positivo. Entre 2 e 3, eu estou multiplicando um número negativo por um número positivo, então meu resultado vai ser um número negativo. E em valores acima de 3, eu tenho o quê? A é positiva, B é negativa, então a minha multiplicação ela vai ser negativa, ok? Um número positivo multiplicado por um número negativo dá um número negativo. Então, agora a gente vai olhar só para essa última linha aqui do meu quadro. Ok? Que é justamente o que a questão quer. Ela quer o quê? Lembrando que na inequação a gente nunca encontra o quê? Um único valor. A gente encontra um conjunto de soluções que atendem a esses requisitos. Então, agora ele quer o quê? Valores para onde essa nossa multiplicação é maior ou igual a 0. Então, qual é o intervalo em que a gente tem, em que essa multiplicação ela vale igual a 0 ou vale mais do que 0, ou seja, onde ela é positiva e nula. Para qual intervalo que essa multiplicação ela é positiva ou ela é nula? De menos 1 a 2. O conjunto de solução. Justamente, é isso aqui que eu já falei. Mas, justamente, ela é maior ou igual a 0 nesse intervalo aqui, de menos 1 a 2. Com, ok, menos 1 e 2 incluídos. Então, o nosso conjunto de solução, escrevendo na nossa anotação de conjuntos, ele quer o quê? O nosso conjunto de solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x seja um valor entre menos 1 e 2, com menos 1 e 2 incluídos, porque nesses pontos também a nossa função vale 0. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Ok. Eu vou passar para o nosso próximo exemplo, mas se alguém notar aí alguma dúvida, pode. Eu fiquei tenso, mas que com o exercício deve fluir. Vamos fazer mais um juntinhos e vamos ver se as dúvidas diminuem. Bom, agora a gente tem esse exemplo 2, que é para a gente resolver essa inequação no conjunto dos reais. E vamos lá.
Aqui a gente tem o quê? Um produto de duas funções, aqui no meu numerador, dividido por um outro produto de duas funções no meu denominador. Então, ele quer saber para quais valores esse meu quociente aqui é menor ou igual a zero. A estratégia de resolução é basicamente a mesma do que a gente fez no nosso primeiro exemplo. O primeiro passo, a gente vai encontrar as raízes. Só que agora a gente tem o quê? A gente tem 4 funções aqui. Vocês conseguem enxergar que a gente tem essa primeira função aqui, que eu vou chamar de A. Essa segunda função aqui, que eu vou chamar de B. Essa terceira função. Isso, exatamente, Vitor. E essa quarta função, que eu vou chamar de D. Então, a gente vai ter que analisar o sinal para cada uma dessas funções, ver para quais valores essas nossas funções são positivas, nulas e negativas. Depois a gente vai fazer a multiplicação fazer a análise do sinal para a multiplicação dessas funções e, por fim, para a divisão dessas funções. Então, bora lá. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é muito divertido. Bom, a primeira função é a função A, que é uma função de segundo grau, x ao quadrado mais 2x mais 3, ok? Isso é divertido, é muito adulto. Uhum. Ai, meu Deus. Aqui, deixa eu ver, a soma seria a soma... Ah, tá. É porque eu acho que... Deixa eu ver. Então, se a gente for fazer isso aqui por Bhaskara, Bhaskara é o quê? Delta é o quê? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ser o quê? 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 3. Então, esse delta aqui, feito rapidinho, isso dá o quê? 4 menos 12. Isso dá menos 8. Então, isso é menor que zero. O que significa a gente ter aí uma função de segundo grau com delta menor do que zero? O que significa sobre as nossas raízes? Isso, que é inexistente, que é imaginária. Justamente, a gente não tem raízes pertencentes ao conjunto dos reais. E como a nossa questão já deixou bem claro, a gente tem que resolver essa equação no conjunto dos reais. Então, isso significa que essa minha função aqui não tem raízes reais. Além disso, a gente tem o quê? O A, o meu coeficiente A, que vale 1, então ele é maior do que zero. Então, quando eu for desenhar essa função, ela é uma função o quê? Ela é uma parábola, ok? Que tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima, exatamente. A gente tem uma concavidade para cima. Ela não tem raízes, então isso significa o quê? Que essa é uma parábola que fica assim, ó, flutuando, porque em nenhum ponto ela não cruza o nosso eixo X, ok? E ela também não tangencia o meu eixo. Então, significa o quê? Que para qualquer valor de X, a minha função ela é sempre positiva, ok? Porque, como eu disse, como ela não cruza o meu eixo X, não tem essa inversão de sinal. Então, para qualquer valor de x, essa minha função ela é sempre positiva. Ok? Vamos lá. Sem raízes reais, ficou ali em cima do meu desenho perfeito. Mas a nossa função B, se a gente fizer Bhaskara dessa minha função B aqui, uma Bhaskara aqui rapidinha, ela é o quê? Menos 6 ao quadrado é 36, menos 4AC. Então, na verdade, eu tenho o quê? 36 menos 4 vezes 8, 36. Não. Peraí. Eu tô fazendo errado, né? 4 vezes 8, 32. Ai, meu Deus. 36 menos 32 igual a 4. Então, delta é igual a 4.
Peraí. Eu fiz por cima produto. Eu fiquei meio ansiosa aqui. Já vou te responder, Vitor, porque eu sei que uma delas dá delta igual a zero. Eu achei que era essa, mas não é essa. Bom, se a gente seguir fazendo Bhaskara aqui, 36 menos 4 vezes 8, 32, então isso dá 4. Então, as raízes vão ser x menos mais ou menos menos b mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Ok? Então, eu tenho menos b, eu já posso substituir aqui. Então, eu tenho menos com menos 6 fica mais 6. Então, eu vou ter o quê? Raiz de 4 é 2. Então, 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4. É a primeira raiz. E x2 é o quê? 6 menos raiz de 4, que é menos 2. Então, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, é uma raiz aqui, 2 e 4. Vou apagar só para não ficar aqui na frente. Só respondendo o que o Vitor perguntou, por que o exemplo A fica positivo se delta deu zero, deu menor do que zero? Na verdade, porque o nosso coeficiente A aqui, ele quer dizer sobre a concavidade da nossa parábola. Se aqui fosse menos x ao quadrado, aí a nossa parábola ela ia ter a concavidade para baixo, e aí ela ia ficar aqui embaixo do meu eixo x, e aí ela seria sempre negativa, ok? O que vai definir se essa minha função ela ia ser sempre positiva ou sempre negativa é justamente o meu sinal do meu coeficiente A, não é o meu valor do delta. Okay? O meu valor do delta, ele só disse que, como é menor do que zero, essa minha função ela nunca vai valer zero. Então, essa minha função não tem raiz. Então, essa minha função, ela não inverte sinal. Ela sempre vai manter o mesmo sinal, porque ela não vai cruzar o meu eixo x. Agora, o que determina se esse sinal ia ser sempre positivo ou sempre negativo é o meu coeficiente A. Entendeu, Vitor? Então, por isso que mesmo com delta menor que zero só me diz que ela não tem raízes. O que vai me dizer o sinal dela é o meu coeficiente A. Então, você precisa dessas duas informações. De nada. Então, vamos lá. A B também vai ser uma parábola, ok? E essa parábola tem a concavidade também para cima, né? Porque x ao quadrado, aqui, 1, é 1 vezes x ao quadrado, então ela vai ter uma concavidade para cima. Só que dessa vez, ela tem o quê? Duas raízes diferentes. Então, esse meu primeiro ponto aqui é qual? Meu ponto mais à esquerda do meu eixo x. 2, isso. Então, por eliminação, né? Esse meu ponto aqui mais à direita é 4. Vamos lá. Então, aqui, em valores menores do que 2, aqui, a minha função ela é o quê? Positiva ou negativa? Ela está acima do meu eixo x. Ela é positiva ou negativa? Positiva. Positiva. Passamos no zero, houve a inversão do sinal, então aqui embaixo ela é negativa. Muito bem. De novo, tivemos um zero, ela vai inverter o sinal novamente, então aqui em cima ela é positiva. Positivo. Então, fizemos isso para duas funções já, função A, função B. A função C, ela é o quê? Uma função de primeiro grau. A gente tem o quê? Que essa função, uma função de primeiro grau, uma função de primeiro grau, o gráfico dela forma o quê? Qual é a figura geométrica de que representa uma função de primeiro grau? Muito bem, é uma reta, ok? E aí o nosso coeficiente angular aqui, que é esse Azinho, que é o número que a gente multiplica aqui, o x, ele fala sobre a inclinação da reta. Se a nossa reta vai ser crescente, ou seja, se quando o meu x aumenta, a minha função também aumenta, ou se quando A é menor do que zero, a minha reta tem a inclinação do outro lado, ela é decrescente. Conforme o meu x aumenta, o meu y diminui. Então, aqui a gente tem uma reta crescente, ok? Porque meu A é maior do que zero. Qual que é a raiz
dessa minha função de primeiro grau aqui? Quando que essa minha função vale zero? Isso é bem facinho. Quando x é igual a 1. Lembrando que para a gente descobrir a raiz de uma função de primeiro grau, basta a gente fazer o quê? Igualar essa função a zero. Então, eu quero saber para qual valor de x, ok? Essa minha função vale zero. Então, x menos 1 igual a zero, só passar... Desculpa, na verdade é x... tá certo. Passa esse menos 1 para cá, então é x igual a 1. Ok? Então, minha função vale zero quando x é igual a 1. Então, a minha raiz é x igual a 1. E o desenho dessa minha função, ela é uma reta, ok? E vocês acham que ela é uma reta com a inclinação assim ou uma reta assim? Então, uma reta, como eu desenhei da primeira vez, assim para a direita ou uma reta para a esquerda? Ela é uma reta crescente. Como que é a inclinação dessa minha reta? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita. Essa nossa reta, ela é assim, ó. Você tem que pensar o quê? Conforme o quê? Eu estou aumentando o meu valor de x, quando eu caminho para a direita no meu eixo x, lembrando que isso aqui é sempre o meu eixo x, a minha função também está aumentando, ó, tá vendo? Ela está saindo de um valor negativo aqui embaixo e está aumentando para um valor positivo quando ela cruza o meu eixo x. Então, sempre essa reta tiver com essa inclinação para a direita, é uma reta crescente. Esse ponto aqui, que é o meu ponto da raiz, meu ponto zero, é quando a minha função vale zero, é quando x é igual a 1. Então, essa minha função, ela é negativa para valores menores do que 1 e positiva para valores maiores do que 1. Por fim, a nossa última função, que é a função d. Eu vou apagar aqui, porque eu acho que vai ficar coisa aqui na frente. Que é a minha função x² menos 4x mais 4. Novamente, uma função de segundo grau. Eu acho que essa daqui eu resolvi por delta. Essa era a fatídica que delta dá zero. Vamos lá. Delta é igual ao quê? B ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos 4A, que é 1. C, que é 4. Então, agora sim. 16 menos 4 vezes 4, 16. Isso dá zero. Quando delta é igual a zero, o que significa? O que isso fala a respeito das raízes da minha função? Opa, eu vou só reescrever aqui, redesenhar aqui em cima. x1 igual a x2. Então, exatamente. A gente tem uma única raiz ou duas raízes iguais. Então, o gráfico dessa nossa função, ele vai tangenciar o meu eixo x em um ponto só, ok? Delta igual a zero, e o meu A é maior do que 1, então a minha concavidade da minha parábola vai estar para cima. É similar, porém um pouco diferente da minha função A, porque na verdade o que eu vou ter? Aqui está o meu eixo x, como a minha concavidade está para cima, eu vou ter algo nesse... Opa! Não, né? Não pode passar. Tem que aqui, todo o meu domínio aqui que eu não tenho. Mas, isso. Finge que tocou em um ponto só. Então, ela toca em um ponto só. Então, ao contrário dessa minha função, que nunca valia zero, né? Ela nunca assumiu o valor zero, a minha função D, ela assume o valor zero em um ponto só, que é no ponto da minha raiz, que eu não fiz. Ah, tá aqui. Tinha que ter continuado aqui, que eu ia achar que x é o quê? Menos b, então é 4, mais ou menos, raiz de 0 é 0 sobre 2. Então, 4 mais 0, né? Dá 4. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, essa é a minha raiz, é 2. Então, no ponto x igual a 2, essa minha função, ela vale 0. E qualquer outro ponto diferente de x igual a 2, ela é negativa. Se o nosso coeficiente A fosse negativo, fosse menor do que 0, a gente ia ter isso aqui espelhado, rebatido aqui para baixo, ok? A gente ia ter essa mesma parábola, só que ela ia ser negativa em todos os pontos em que x fosse diferente de 2, porque em 2 ela vale 0. Essa parte aqui
Todo mundo entendeu? Vou considerar que sim. Então, agora vai ter mais ou menos... Foi mais tranquilo. Aqui foi que a gente já fez junto, só trouxe tudo aqui para cá, muito melhor desenhado do que aqueles meus rabiscos ali, que eu tenho, né, a audácia de dizer que são gráficos. Então, aqui, a minha função A, positiva, para qualquer valor de x, a minha função B, com as raízes 2 e 4, a minha função C com uma única raiz, e a minha função D com uma única raiz, que tangencia aqui meu eixo x. Então, agora vamos montar o nosso varal. Ok? Nossa primeira linha é o quê? Eu vou fazer... Finge que ninguém viu nada, hein? Vamos montando juntos aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir ter o domínio aqui. De fazer as retas. Então, vamos lá. Minha primeira linha é o quê? A análise do sinal da minha função A. A minha segunda linha é a análise do sinal da minha função B. E a minha terceira linha, a análise do C, D. E a última linha é o quociente aqui disso aqui tudo. Então, vamos lá. Agora eu preciso o quê? Aqui embaixo... Opa, já comecei mal, né? Passar a minha reta, minha reta X aqui. E eu preciso posicionar as minhas raízes. Começo sempre com a menor raiz, ok? Da esquerda para a direita com a menor raiz. Qual que é a menor raiz? Dentre essas, lembrando que A não tem raiz, B, 2 e 4, C, 1 e D, 2 novamente. Então, qual que é a minha primeira raiz que eu vou posicionar aqui à esquerda? 1. Muito bem. A minha segunda raiz. Qual que é a minha próxima raiz? 2. Excelente. Está todo mundo muito afiado. E a última raiz? 4. Muito bom. Ai, meu Deus. Agora eu tenho que fazer retas aqui. Ai, 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 ai. Perfeito. Então, aqui a gente tem 1, 2 e 4. Bom, a minha função A, o que acontece? Muito fácil de analisar, hein? Ela é positiva para qualquer valor de x. Então, ela simplesmente é positiva em todo e qualquer valor de x. Então, ela não vale zero em lugar nenhum. Então, eu não marco aqui zero em nenhuma posição. Ok? Nossa função B, ela é o quê? Positiva para valores o quê? Menores do que 2, justamente. Então, aqui, ela vai estar positiva. Isso, a Vitória já está fazendo. Aqui, ela depois, imagino que seja assim, né? Ela vale 0 no 2, então aqui eu vou fazer uma bolinha, ela vale 0. Finge que foi uma bola, hein? Finge que eu não fiz nada diferente, não. Depois, ela é negativa entre 2 e 4, então aqui ela é negativa. Ela vale 0 novamente em 4. Isso. E em valores maiores do que 4, ela é positiva. Muito bem. Nossa função C, ela é o quê? Valores menores do que 1. Ela é negativa. Em 1, ela vale 0. Em valores maiores do que 1, ela é positiva. Então, positivo, positivo. Opa, positivo. E a minha função D? Minha função D é o quê? X ao quadrado menos 4x mais 4. Ela só tem uma única raiz. Então, valores menores do que 2. A minha função D vale o quê? Ela é o quê? Estou falando dessa função aqui. Só no 2 vale 0, ok. E quando for diferente de 2, ela vale quanto? O resto é positivo, justamente. Muito bem. O resto é positivo.
Então, agora chegou a parte divertida, que a gente vai fazer aqui a análise do sinal. Bom, A vezes B, positivo vezes positivo, isso dá o quê? Já está respondendo? Positivo. Positivo com positivo dá positivo. C vezes D, negativo com positivo dá o quê? Negativo. Então, eu estou dividindo uma coisa positiva com uma coisa negativa. Qual que é o resultado aqui desse meu coeficiente? Negativo. Muito bem. Aqui é muito fácil, né? Tudo positivo. Não importa qual operação que eu estou fazendo, se eu multiplico, divido, tudo positivo, então meu resultado também vai ser todo positivo. Aqui eu tenho A vezes B, então positivo com negativo, isso dá negativo. Negativo dividido por um positivo, acho que a Vitória já está dando a resposta final do quociente, né? Vai dar um negativo novamente. E aqui eu só tenho números positivos, então o meu coeficiente vai ser positivo. Nos zeros, como a gente sabe, não independente se as outras funções, independente, tiverem valores diferentes de zero, isso significa que aqui, não, a gente tem um quociente. Então, no quociente, o que acontece? Eu não posso ter zero no meu denominador, ok? Então, eu não posso incluir na minha solução as raízes, os pontos em que no meu denominador uma das funções vale a zero. Então, a função C, ela vale zero em 1. Então, 1 não pode fazer parte da minha solução. Aqui vale zero, mas vai ser um zero que eu não vou pintar, porque eu tenho que excluir o valor, o 1, ok? Ela vale zero aqui, mas ela não é cheia, porque na nossa representação, quando a gente... Deixa eu fazer um negócio aqui menos ridículo. Na nossa representação, quando a gente bota uma bola vazada, significa que é zero, mas não significa que faz parte ali do nosso conjunto de solução. 2, não, deixa eu ver. Não, D também, né? D, a raiz é 2. Então, 2 também, o zero dessa função aqui, como ele está no meu denominador, ele não pode fazer parte do meu conjunto de solução, ok? Então, eu boto que ele aqui, isso aqui, essa multiplicação em 2, esse quociente, ele vale zero, porém, eu tenho um zero no meu denominador. Então, ele também não pode fazer parte do meu conjunto de solução. E em 4, a minha função B que vale zero, que é uma função que está aqui no meu numerador. Então, vamos supor, ela é zero, o resto das minhas funções, elas estão admitindo valores aí diferentes de zero. Então, qualquer número que eu multiplique por zero, dá zero. E zero dividido por qualquer outro número também é zero. Então, aqui é zero. Só que aqui eu posso o quê? Botar preenchido, porque esse zero... Nossa, volta para o jardim de infância, né? Esse zero pode fazer parte do meu conjunto de solução. Então, agora, por fim, vamos aí fazer o nosso conjunto de solução, que vai ser o quê? Qual o intervalo? Ele quer valores em que esse nosso quociente aqui seja menor ou igual a zero. Então, qual que é o intervalo em que o nosso quociente é negativo? Lembrando que quando a gente estiver fazendo essa análise do quociente, a gente olha só a última linha. Então, essa nossa última linha aqui, ela é zero aonde? Em valores menores do que 1. Fechado em 4. Não. Porque se a gente fizer isso como a Vitória está propondo, de fazer de menos infinito a 4, a gente tem um intervalo aqui, entre 1 e 2, que não faz parte do nosso conjunto de solução. Então, a gente vai ter que fazer... um pouquinho diferente, mas eu gostei. Vou usar a sua anotação de intervalo. Ele é aberto em menos infinito, ok? Lembrando que sempre quando o nosso
intervalo, ele está englobando aí menos infinito ou mais infinito, ele é sempre aberto, porque significa que a gente não está o quê? Especificando um valor mínimo. Então, ele vai de menos infinito até 1. Só que ele é o quê? Aberto ou fechado em 1? Aberto, porque 1 não faz parte da solução. 1. Depois ele vai ser o quê? União com isso, porque 1 não entra. União com o meu próximo intervalo, que é esse intervalo negativo, que é o quê? Entre 2 e 4. Então, ele vai ser aberto ou fechado em 2? Aberto em 2, porque 2 não faz parte. Até 4, ele é aberto ou fechado em 4? Fechado em 4. Então, esse é o nosso conjunto de solução. Esse nosso quociente, ele é menor ou igual a 0 nesse intervalo que vai de menos infinito a 1, aberto, união com intervalo de 2 a 4, aberto em 2, fechado em 4. Ok? Deixa eu ver. Cadê a solução? Aqui. Depois você vai estar o quadrinho aqui melhor, né? Desenhado. Mas aqui o nosso conjunto de solução, menos infinito e 1, união com 2 e 4, que foi justamente o que a gente achou. Dúvidas, pessoal? Tudo certo. Assim que é bom. Bom, esse aqui a gente tem esse exercício, a gente tem 7 minutos para terminar a aula. Assim, se vocês quiserem tentar fazer esse exercício, ok? Mas, de qualquer forma, eu vou mandar esse material, então vocês podem tentar fazer em casa, né? Porque eu não quero que vocês se atrasem para a próxima aula. Por quê? Porque eu comecei a falar para o pessoal que tinha chego um pouquinho mais cedo e que eu quero fazer uma aula de revisão no sábado com vocês. E a minha ideia é a gente fazer no sábado, dia 31 de julho. O calendário está atrasado aqui. Então, quer sem ser esse sábado agora da próxima semana. E aí a minha sugestão era no horário ou de 9h30 da manhã ou 1h da tarde. E aí eu quero saber que vocês coloquem aí no chat rapidinho se vocês preferem de manhã ou de tarde, porque vai ser a maior parte aí, a maioria que irá decidir. Lembrando que a gente já tem 2 votos para de manhã, de tarde, desculpa. Então, deixa eu abrir aqui o chat, que agora eu fiquei confusa. Então, acho que de tarde já ganhou. 1, 2, 3. Com 2 votos que a gente já tinha mais cedo, 5 de tarde com 1 de manhã, e nós temos quantos na aula? Bom, então já temos uma maioria. Vai ser à tarde. Então vai ser dia 31, 1h da tarde. Depois eu boto lá o lembrete para vocês no grupo. E quando estiver mais próximo, eu também lembro. Acho que no mesmo dia vocês têm alguma atividade com o Emerson. Acho que 4 horas ou 4h30, não sei. Então a gente não vai se estender tanto. Bom, se vocês tentarem fazer essa... Eu vou só dizer mais ou menos como é que seria para fazer essa questão aqui, mas o ideal é que vocês tentem, né? A resposta certa é a A. Mas a estratégia aqui é o quê? Vocês passarem esse 1 sobre x para o outro lado, então vocês vão ficar com x menos 1 sobre x maior que 0, deve ser maior que 0, e aí esse x menos 1 sobre x, vocês manipulam ali para vocês transformarem isso num quociente aí de 2 funções, se eu não me engano, né? É isso aí, vai ficar algo mais ou menos assim. Aí vocês fazem a análise do sinal aí e conferem se vão chegar aí nessa resposta que era a letra A. Dúvidas, pessoal? Não, prof. Não. Ok. Então é isso. A aula de hoje ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai ter a nossa aula não tem conteúdo novo. É a aula que a gente... Tudo certo, nada resolvido. Continuamos na mesma. Resolvendo exercícios. Então, a gente vai ficar resolvendo exercícios de vestibular de
os nossos últimos 3 temas, se eu não me engano, acho que é a função de segundo grau e os 2 de inequações. Bom? Obrigada a vocês. Isso, vem com café. Traz café. Boa semana para vocês também, tá bom? Abraços.